Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, Cláudio Souza, hoje trazendo o nosso resumo sobre a nossa nona lição da nossa revista de jovem deste segundo trimestre de 2023, e o título desta nossa lição é Habitando no Esconderijo do Altíssimo, falando sobre o Salmo 91. Salmo muito conhecido tanto por parte de cristãos como de quem não é cristão. As pessoas têm o costume de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, às vezes achando que se deixar a Bíblia aberta neste salmo, estará livrando, evitando que o mal entre na sua casa, mas a palavra, a Bíblia aberta, sem meditar nela, sem estudar, sem colocar em prática aquilo que a palavra de Deus ensina, se torna apenas mais um livro. A palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, mas quando colocamos em prática a Bíblia Sagrada na estante, sem ser estudada e meditada, ela é apenas mais um livro, se não colocarmos em prática aquilo que está escrito nela. Vamos refletir um pouquinho sobre o Salmo 91. O texto principal desta nossa nona lição está no Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. À sombra do Senhor, no Senhor, o cristão descansará. O resumo da nossa lição: quem se relaciona de maneira sincera com Deus pode dizer que Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. Os objetivos desta nossa nona lição, revista de jovem, é compreender que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É quando eu busco ao Senhor, quando eu me debruço sobre o Senhor, quando eu confio no Senhor, nas suas promessas, conscientizar de que podemos experimentar o livramento do Senhor, né? Em tempo de angústia, Deus é o nosso socorro. Em tempo de abundância, Deus é o nosso socorro. Sempre e sempre Deus é o nosso socorro. Socorro é a nossa fortaleza, é a nossa segurança. É Deus e só em Deus. E saber por que precisamos estar apegados ao Senhor. O Salmo 91, alguns atribuem autoria a Moisés, outros atribuem a Davi, mas a maioria dos estudiosos atribui o Salmo 91 à autoria de Moisés. Moisés também foi autor do Salmo 90. Então vamos estudar este Salmo 91. Ele é um dos mais conhecidos e mais queridos salmos das nossas igrejas, né? Infelizmente, alguns usam de forma indevida, utilizando como um certo tipo ou como um amuleto de proteção contra o mal. Não adianta deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 se não colocar em prática aquilo que o Salmo, que a palavra de Deus nos ensina. Lembro de uma ilustração que eu vi há um tempo atrás, em que uma mãe, uma senhora, estava com a Bíblia na estante, a Bíblia empoeirada, e a sua filha, na inocência, vai pergunta à mãe: Mamãe, que livro é este? Aí a mãe responde: Isto é a Bíblia, minha filha, é o livro de Deus. A criancinha, na inocência,
Responde: por que a senhora não devolve, mamãe, a Deus? A senhora nunca lê? Nunca vejo a senhora pegando este livro para ler. A senhora nunca pega o livro de Deus para ler, por que a senhora não devolve a Deus? Então, a Bíblia, na estante, aberta ou fechada, é apenas mais um livro, se não estudamos, se não meditamos. É a palavra de Deus. Quando colocamos em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina, ela se torna viva e eficaz na nossa vida. Mas se está lá na estante, eu nunca pego para ler, para estudar, para meditar, não vai fazer diferença na minha vida. Entende? Então, é necessário estudarmos, aprendermos, meditarmos na palavra de Deus. Sem estudar a palavra de Deus, deixar simplesmente aberto lá na estante, no Salmo 90, no Salmo 91, enfim, não vai fazer diferença na minha nem na tua vida, usando desta maneira. Então, vamos refletir um pouquinho sobre o Salmo 91. Está escrito assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade, escudo e bronquel, não temerás o espanto noturno, nem a seta que voa ao meio-dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, por-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo de confiança em Deus. Salmo 91, um dos salmos mais queridos das nossas igrejas, tanto cristão como não cristão conhece este salmo. Muitos, como já falamos, usam como um amuleto. Ele é um cântico precioso a respeito da confiança em Deus. O Salmo 91, ele revela o Altíssimo como nosso refúgio e a nossa fortaleza. Revela a Deus como nosso refúgio, nosso lugar seguro, a nossa fortaleza, a nossa proteção contra todas as investidas que vêm sobre o cristão, né? Então, revela o Altíssimo como nosso refúgio, a nossa fortaleza, e sua consequente promessa de livramento e um apelo para o fiel a pegar-se mais e mais ao seu Deus, aquele que habita, aquele que permanece, aquele que fica, aquele que habita no esconderijo, que mora e permanece no Senhor. É bom a gente já ir refletindo sobre isto. O nosso primeiro tópico, Deus como nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Salmo 91
Vamos dividir aqui para entendermos melhor em 3 partes. Do verso 1 ao 2, Deus como nosso refúgio e a nossa fortaleza. Do verso 3 ao 13, experimentando o livramento do Senhor. E do verso 14 ao 16, apegados ao Senhor. Então, essa é a estrutura, as divisões deste salmo de confiança, de esperança no Senhor Jesus Cristo. Então, o Salmo 91 tem semelhança com o Salmo 23, diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, confiança em Deus. E no Salmo 46 também, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo, aquele que habita em Jesus. A sombra do Onipotente, Deus onisciente, Deus onipotente, Deus onipresente. A sombra debaixo da proteção do Senhor descansará. Tem refrigério. Então, o Salmo 91 tem semelhança com estes salmos, e ele expressa a segurança dos que depositam a sua confiança em Deus. O cristão lê e canta este salmo buscando em Deus proteção em tempos de adversidades, em tempos de perigos, tanto físicos quanto espiritual. Refúgio, segurança, proteção, confiança, refrigério em Deus, aquele que permanece, né? Não é aquele que simplesmente acredita, mas não permanece. Eu acredito em Deus, mas eu não permaneço em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no Senhor. Deus soberano. O verso 1 e 2 podemos identificar uma alternância entre a primeira e a segunda pessoa. Ou seja, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Então, eu habito, eu me escondo, eu me protejo na minha fortaleza, que é Deus, o meu socorro bem presente. Então, no verso 1 e no verso 2, nós vemos ali as palavras esconderijo, Altíssimo, sombra, onipotente, descansará. Então, essas palavras remontam à ideia de plena segurança em Deus, uma fé robusta e firme em Deus. Ele é meu socorro, Ele é minha segurança, Ele é minha fortaleza, Ele é meu esconderijo. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha proteção, a minha fortaleza, e nele eu confio, nele confiarei. Né? Não quer dizer que não vai ter problema, que o cristão não tem problema. Não é isso aqui que está dizendo. Está dizendo que depositamos a nossa confiança em Deus, ainda que o mundo desabe. Continuarei confiando em Ti. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Abacuque vai dizer que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, sejam levadas, sejam roubadas, todavia, eu confiarei no Senhor. Minha confiança está em Deus. Não está naquilo que Deus me dá, o que Deus vai me dar. Minha confiança está em Deus. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Nele confiarei. Né? Então, só quem tem fé no Deus Altíssimo habita com Ele, se esconde nele e descansa debaixo das suas sombras. Esta confiança é o resultado de um relacionamento estreito com Deus. Permanecer em Deus gera confiança, gera segurança. Nós passamos a confiar em Deus, a acreditar em Deus. Fé
é o firme fundamento, é a certeza, é a estrutura. Está lá em Hebreus. Então, Deus é o meu refúgio. Deus é a minha fortaleza. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, Deus é suficiente para mim. Eu não preciso de um outro Deus. Deus, meu Deus, me completa. Tudo que eu preciso em Deus, Ele me dá. Ele é. Nada nem ninguém vai substituir o meu Deus. Salmo 46. Deus, o Senhor, é o meu refúgio e a minha fortaleza. Segurança em Deus, certeza em Deus. Ainda que o mundo desabe, ainda que venham as provações, as vicissitudes, os obstáculos, as provações que vêm sobre um cristão. Mas minha confiança, minha fortaleza, meu socorro está em Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e nele, independente do que aconteça, confiarei. Porque Deus não vai me deixar sozinho. Deus estará sempre comigo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então, o Salmo 91 é um convite para nos lembrar de que a soberania divina é uma doutrina bíblica e cristã inegociável na história da igreja e com impacto profundo na qualidade de vida espiritual do cristão. Quem não crê na soberania divina, tal qual encontramos na Bíblia, afastou-se do ensino bíblico. Deus é soberano. Deus é o nosso refúgio. Na sombra do Onipotente, do Senhor, descansarei. Nele eu tenho refrigério. Ainda que as dificuldades venham, em ti, ó Senhor, confiarei. Né? Então, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confiarei. Verso 2. Refúgio e fortaleza é a afirmação concreta do que Deus é para a pessoa que declama o salmo. Ou seja, o salmista está dizendo: Deus é o meu refúgio. Como alguns atribuem o salmo a Moisés, segundo estudiosos, este salmo foi composto, escrito ali no Monte Sinai. O povo hebreu passou ali um período de 40 anos vagueando, andando pelo deserto por causa das murmurações. Então passaram por muitos problemas, muitas provações. E é nesse intervalo, nesse período, que Moisés compôs, escreveu este salmo que retrata a confiança do salmista em Deus, depositando sua esperança em Deus. Então, a experiência de descansar no Senhor traz a plena confiança nele. Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Podemos nos esconder debaixo das suas asas. Nele, em Deus, podemos confiar, né? Deus espera de nós resistência, perseverança e resiliência para fazer o bem, né? Para fazer o bem, resistir às muitas tentações e superar os obstáculos em nossa vida espiritual, moral, né? Essa fortaleza não tem fundamentos em nós mesmos, mas se encontra em Deus, pois Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refrigério, Ele é a nossa segurança sempre e sempre. Nosso segundo tópico, experimentando o livramento do Senhor, está no verso 3 ao verso 13. Livramento dos homens maus e das doenças. O salmista passa a descrever os diversos livramentos que Deus concede ao fiel que tem em Deus, ou tem Deus como seu refúgio e a sua fortaleza. Laço do passarinheiro,
espanto noturno, seta de dia, peste na escuridão, mortandade que assola ao meio-dia. Os ímpios cairão e receberão uma recompensa sobre as suas ações. No Salmo 73, salmo ali composto por Asaf, um levita, Asaf começa a descrever ali que o ímpio prospera, que tudo que bota a mão dá certo, enquanto o justo sofre privações, padece, passa por dificuldades, a ponto de Asaf ficar indignado e chegar a cogitar deixar a fé, abandonar a fé. Aí ele disse, até que entrei no santuário, na presença do Altíssimo, e aí eu fui entender, eu fui perceber qual é a recompensa, qual é o destino dos ímpios. Ele vai perecer. Deus dá tempo para que o homem se arrependa, mas quando o homem permanece com o coração duro, achando que é o dono da verdade, achando que ele é o centro, todos terão que comparecer diante de Deus para prestar contas, né? Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, ele te cobrirá com as suas penas, né? Por causa das referências feitas à pestilência, às doenças, e muitos comentaristas deste Salmo 91 tratam todo o Salmo como se fosse uma polêmica contra o uso de fórmulas mágicas. Isso está em um comentário, né, que vários estudiosos vêm atribuir este Salmo a questão de fórmulas mágicas para repelir demônios, né? O Talmud sugere que é uma literatura antiga dos judeus. Ele sugere que o salmo seja usado no caso de ataques demoníacos, né? O terror noturno talvez se refira à chamada Lilith, né? O demônio da noite, enquanto que a seta que voa de dia talvez se descreva os ardis dos demônios perversos. A peste nas trevas talvez tenha afinidade com demônio, um tal de um demônio chamado Namitá, enquanto a mortandade que assola ao meio-dia talvez se refira a um demônio que só tinha um olho, também mencionado nessa tradição rabínica, o Talmud, né? Mesmo que essas tais ideias estivessem ausentes no pensamento do autor aqui do Salmo 91, era um uso real entre os judeus, ou seja, os judeus tinham conhecimento dessas fábulas, dessas histórias, né? Mas não quer dizer que o salmista esteja se referindo a isto. A ideia central é: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ainda que venha o laço do passarinheiro, que venha espanto noturno, que venha a seta que voa de dia, espanto, enfim, peste na escuridão, mortandade que assola o meio-dia, em Deus está minha confiança. Deus é o meu socorro. Eu estou protegido debaixo da sombra do Onipotente. À sombra do Onipotente descansarei. Minha confiança está em Deus. Nada nem ninguém vai abalar a minha confiança em Deus, ainda que venha a escassez, as dificuldades. É isso que o salmista está dizendo. Deus é o meu socorro, é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Nele confiarei, né? Triunfando na batalha, verso do 9 ao 13. Os versos 9 ao 13 são a continuidade da descrição da segurança que o fiel tem em Deus. O Senhor como refúgio, o Altíssimo como habitação. A praga no versículo 10, né? Nenhum mal
te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, à tua tenda. Então, a praga no versículo 10, segundo alguns intérpretes, é uma referência às pragas que caíram no Egito. Nós vemos ali, né, no Êxodo que as pragas caíam lá no território onde estavam os egípcios, mas onde estavam ali os judeus, não vinham onde os judeus estavam acampados, morando. Né? As pragas iam sobre os egípcios, mas Deus protegia o seu povo. Né? O versos 11 e 12 nos diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com os teus pés em pedras. Nós vemos aqui o próprio diabo usou estes versos contra o Senhor Jesus. Quando Jesus foi batizado ali no Rio Jordão por João Batista, Lucas vai dizer, lá em Lucas capítulo 4, versículo do 9 ao 12, também registrado lá em Mateus, capítulo 4, versículo do 5 ao 7. Lucas vai dizer que o Espírito Santo o conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. E o diabo usa esses versos 11 e 12 para tentar pegar Jesus ali, né? Quando ele vai dizer, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, quando ele manda que Jesus lance ali do cenáculo, de cima a baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Aí Jesus vai dizer, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então o adversário conhece a palavra de Deus. Então não adianta deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, que não vai proteger ninguém de nada. O que protege é a confiança em Deus, é a fé em Deus, é colocar a fé em prática. Né? Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, né? Então, Satanás usou esses dois versículos para tentar nosso Senhor, distorcendo completamente do seu sentido. Em nenhum momento o Salmo ensina que os crentes devam se expor deliberadamente aos perigos. Não tentarás ao Senhor teu Deus, Jesus vai dizer, né? Não é porque Deus vai me proteger, a estrada está me dizendo que eu tenho que ir a 80 km por hora, eu vou a 120, a 130, porque Deus dará ordem aos seus anjos para me livrar. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Né? Se a lei está dizendo que é 80, eu estou ultrapassando, acontece uma situação, eu vou culpar Deus? De jeito nenhum. Né? Então, bom senso. A palavra de Deus nos ensina como agir em todos os sentidos, né? Um olhar mais profundo, o salmista se refere de modo geral à relação fiel com o Deus soberano. Em Romanos, capítulo 8, versículo 31 ali ao 39, o apóstolo Paulo nos ensina que Deus é por nós e por isso nada poderá nos separar do seu amor. Ou seja, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestade, nem presente, nem o porvir, né? Nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus. O cristão vai passar por momentos difíceis, momentos de dificuldades, mas sempre confiando que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Não quer dizer novamente ausências de problemas. Grandes homens e mulheres de Deus tiveram problemas. José foi para o Egito, passou por mal um bocado. Deus não estava com José? Estava. Então, servir a Deus, ter Deus como nosso refúgio, como nossa fortaleza, não quer dizer ausência de problemas. No mundo tereis aflições. O próprio Jesus vai nos ensinar. Né? Portanto, nada pode nos separar do amor de Deus derramado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem mesmo o padecimento físico. Todos nós, se Jesus não vier nos buscar por esses tempos, morreremos, passaremos pela morte física.
mas nem a morte física vai nos separar do amor de Deus, né? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então, o Salmo 91, salmo de confiança, depositando a esperança, a confiança em Deus. Não quer dizer ausência de problemas. E o nosso terceiro ponto aqui, apegados com o Senhor, que é o verso 14 ao 16. Tempo de se apegar a Deus. O tema confiança continua presente também aqui no verso 14. A palavra de Deus diz que devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Está lá em Oséias, né? É um exercício incessante, constantemente, progressivo, dia após dia. É preciso conhecer a Deus por meio da sua palavra. Não há como conhecê-lo fora da Bíblia. Então, não adianta a Bíblia estar aberta no Salmo 91 se eu não leio, se eu não estudo, se eu não medito. Não vai fazer efeito na minha vida se eu não estudo. Vai pegar poeira lá na estante, onde estiver aberta. A palavra de Deus, Tiago vai dizer na sua epístola, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes, porque a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer que toda a escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, nos corrigir, nos repreender, nos instruir em justiça, quando colocamos em prática. Se não colocamos em prática, ela não vai fazer efeito na minha vida. Não adianta, né? Então, precisamos estudar, meditar na palavra de Deus. Tempo de relacionamento profundo. O verso 15 diz que o fiel invocará ao Senhor e este, o Senhor, o responderá. E na angústia, no momento de tribulação, de aflição, receberá o livramento de Deus. É na oração que encontramos consolo no Senhor. Na oração, conhecemos o Senhor de uma maneira experiencial. Contemplamos a sua presença que inunda a nossa alma. É na batalha da oração que o nosso relacionamento com Deus se aprofunda. É na intimidade. É no quarto de oração que o relacionamento com Deus se estreita. É convidando o Espírito Santo, quando pegamos a palavra de Deus para estudar, para meditar. A Bíblia Sagrada é o único livro ao qual lemos, estudamos, meditamos na presença do seu autor, o Santo Espírito de Deus, que inspirou aqueles 40 homens a escrever aquilo que Deus queria que nós, seus filhos, conhecêssemos. Deus se revelou a nós e o ponto máximo da revelação de Deus é na pessoa do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, né? Então, você pode e deve desfrutar dessa rica experiência espiritual, pois a oração sedimenta a solidez de nossa confiança em Deus. E o verso 16 conclui com o salmo com uma promessa de longevidade e de salvação. Verso 16. Salmo 91, verso 16. Far-te-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Outras traduções diz: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação, né? Deve ser vista sempre à luz da eternidade. Essa questão de longevidade de dias deve ser vista também sempre à luz da eternidade. Nós estaremos eternamente com Cristo. Então, esta lição, nós aprendemos que o Salmo 91 é de que vale a pena confiar em Deus, depositar a esperança em Deus. O apóstolo Pedro, na sua epístola, a primeira epístola, vai dizer qual a razão da nossa esperança. Nossa esperança está em quem? Em que? Em quem estamos depositando a nossa esperança, né? Então, nesta lição, aprendemos que
Salmo 91 é que vale a pena confiar em Deus, tê-lo como refúgio e fortaleza em nossa vida, pois viveremos o seu bem tanto aqui na terra quanto no céu. Então, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, aquele que habita, aquele que permanece no esconderijo do Senhor, na palavra do Senhor, aquele que permanece e pratica, né? À sombra do Senhor, achar refrigério. Como vai dizer o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Me faz, né, andar, descansar em Deus. Deus é completo na minha vida. Nada nem ninguém substitui a presença de Deus na nossa vida, porque Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Amém? Deus em Cristo te abençoe.